O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou hoje um pedido para que a CPI sobre as ações e as omissões do governo federal na pandemia apure também as responsabilidades de governos estaduais e municipais. A decisão de instalar a CPI foi tomada na quinta-feira pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele atendeu a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, os dois do Cidadania. O requerimento de criação da CPI, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, aguardava prosseguimento na presidência do Senado havia mais de um mês. Como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, não deliberou sobre o pedido, os senadores decidiram ir ao STF. O requerimento estabelece que a CPI vai apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. Na decisão, o ministro Barroso afirmou que as 3 exigências para a CPI foram cumpridas, como prevê o artigo 58 da Constituição, no parágrafo 3º. Ao menos 1/3 das assinaturas dos parlamentares da Casa, ou seja, 27 senadores, fato determinado e prazo determinado para a CPI. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro criticou o fato de a CPI se destinar a investigar apenas o governo federal. Reclamou que governadores que receberam dinheiro da União para o combate à Covid também deveriam ser alvos de apuração. Hoje, o senador Alessandro Vieira protocolou um pedido para ampliar a investigação, incluindo também estados, Distrito Federal e municípios. Ele deixa mais claro que fatos conexos à apuração na esfera federal podem chegar a fatos nas esferas estadual e municipal, porque o sistema é único de saúde, a responsabilidade é compartilhada. A apuração é sobre fatos, não sobre pessoas. Não tem alvo político. Tem alvo e objetivo de trazer a verdade para os brasileiros. O presidente do Senado confirmou à TV Globo que na terça-feira vai ler no plenário o requerimento de abertura da CPI. E foi taxativo. Não vai interferir nos trabalhos. Com toda a independência, uma vez instalada a CPI, caberá ao seu presidente, ao seu relator, aos seus membros, dar o rumo devido à CPI. Não haverá nenhum tipo de interferência da presidência do Senado para poder prejudicar o trabalho da CPI. Ontem, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para criticar a decisão de Barroso com ataques ao ministro. Sem mencionar especificamente este ataque, Rodrigo Pacheco disse que não é momento para conflitos. O que eu tenho pregado sistematicamente é a pacificação das instituições, a união da sociedade brasileira, no momento mais crítico da nossa história, que é o enfrentamento a essa pandemia gravíssima que nós estamos vivendo. Esse excesso de crises no Brasil não contribuem com absolutamente nada, inclusive atrapalham muito esse ambiente de soluções. Então, eu, embora discorde da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso quanto ao momento de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, que poderia ser instalada em algum momento em melhores condições, isso não me dá o direito de alguma crítica ao Supremo Tribunal Federal ou à pessoa do ministro. Critico a decisão, mas ainda assim nós não podemos fazer desse fato uma crise institucional entre poderes, especialmente no momento em que as pessoas precisam ter a esperança de que as instituições estão trabalhando unidas para poder acolher a sociedade e dar solução a esse problema gravíssimo que nós estamos enfrentando na pandemia. O meu foco continua sendo sempre a união na busca de resultados para resolver a crise do Brasil. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, antecipou para a próxima quarta-feira, no plenário, o julgamento da decisão liminar do ministro Barroso sobre a CPI. O caso vai ser discutido pelos 11 ministros do tribunal. O julgamento só começaria no dia 16 por votação eletrônica, virtual e sem debates. O Palácio do Planalto não se manifestou.